Olá, sejam bem-vindos para mais esta aula do Instituto da Estaca Jaraguá do Sul. Convidamos todos vocês a estudarem e ponderarem nas escrituras que aqui discutiremos. Também gostaríamos de lembrar que acessem a descrição do vídeo para que possam registrar a sua presença nesta aula ministrada. O tema designado para hoje é a seção 19 de Doutrina e Convênios. Nós não sabemos os particulares todos desta seção. Sabemos sim que Martin Harris estava incomodado com as suas fraquezas. Ele era um homem que havia sido escolhido pelo Senhor para agir como uma das 3 testemunhas, que viu o anjo Moroni, as placas e a espada de Labão. Mas ele caiu em um nível pessoal. Então, que mensagem tem o Senhor para seus escolhidos que precisam se arrepender? Qual é a mensagem que o Senhor tem para mim e para vocês, os escolhidos dele, que nós caímos em nível pessoal por conta dos pecados e precisamos nos arrepender? Então, é isso que nós vamos discutir hoje. Reparem que esta sessão é para Martin Harris. A sessão 18, a sessão anterior, foi para Oliver Cowdery e David Whitmer. Ou seja, nessas sessões, as revelações são para aqueles que foram as 3 testemunhas do livro de Mórmon. E vocês conhecem aquele ditado, se não é pelo amor, é pela dor? As 2 sessões apresentam motivos para nos arrependermos. Na seção 18 é o amor, o valor das almas. Na seção 19 é a dor, mas é a dor mais terna e amorosa que nós encontraremos. Terão que sofrer assim como eu sofri. O Senhor está fazendo de tudo para que nos arrependamos e nos voltemos a Ele. E olha que nem precisaríamos de tanto convencimento assim. É nossa ignorância sobre ele que faz com que precisemos de tanto incentivo para nos achegarmos a ele. Vamos iniciar lendo o versículo 1, 2 e 3. Eu sou o Alfa e o Ômega, Cristo, o Senhor. Sim, eu sou ele, o princípio e o fim, o Redentor do mundo. Eu, tendo cumprido e consumado a vontade daquele a quem pertenço, ou seja, o Pai, a meu respeito, tendo feito isso para sujeitar a mim todas as coisas, retendo todo o poder, até para destruir Satanás e suas obras no fim do mundo. E no último grande dia do juízo, que pronunciarei sobre seus habitantes, julgando a cada homem de acordo com suas obras e as ações que houver praticado. Geralmente, Cristo se apresentará com títulos e adjetivos que têm a ver com a mensagem que ele traz. Tentem ver isso nas próximas revelações que nós estudaremos. O que ele quer que saibamos sobre ele antes de aprendermos sua doutrina. Sobre o Alfa e o Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Seria o mesmo que dizer para nós que falamos português de A a Z. Há uma gigante de varejo que usa esse slogan: de A a Z tem de tudo para você. Garantia de A a Z. Ou seja, passa a ideia de que tem de tudo. Como o Senhor aqui fala, o princípio e o fim. Eu sou o começo de dias melhores e o fim de tempos difíceis. Eu sou o começo da liberdade e o fim da servidão. Eu acho bem interessante que nós também pudemos ter a oportunidade de discutir há poucas semanas sobre o sacerdócio do Senhor.
E nós podemos acrescentar uma nova camada a essa citação do Senhor de que Ele é o começo e o fim. Nós podemos ver isso em Hebreus, capítulo 3, versículos 1 e 2, que ele diz que Jesus é tanto o apóstolo e o sumo sacerdote da fé que professamos. Provavelmente indica, usando termos do sacerdócio, a mesma ideia de Jesus ser alfa e ômega, o princípio e o fim, o autor e consumador da nossa fé. Seu apostolado é o sacerdócio inicial, no deserto, que estabelece o fundamento da fé de alguém, e seu sumo sacerdócio é o sacerdócio final, que completa a fé de alguém. Então, Cristo continua passando a ideia de que eu sou o começo de dias melhores e o fim de tempos difíceis. Eu sou o começo da liberdade e o fim da servidão. Eu sou o começo do perdão e o fim da culpa, da vergonha pelo pecado. Por favor, é essa a mensagem que ele está passando. Venham a mim para que possamos ter um começo glorioso e por um fim as coisas que precisam ser terminadas. Começo e fim, princípio e término. O alfa é uma referência à sua missão, dada ainda na pré-mortalidade. Vejam aí o início do versículo 2, que ele diz: eu tendo cumprido e consumado a vontade daquele a quem pertenço, ou seja, o Pai. Além dele saber quem ele era, o alfa e o ômega, ele sabia a quem ele pertencia. E porque eu sou dele, farei a sua vontade. Então me lembra bastante do conselho de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Hoje, nós vivemos numa era de individualismo exacerbado. Tudo eu, tudo para mim. Eu não pertenço a mim mesmo. Pertenço à minha família, minha comunidade, minha nação. Pertenço aí à raça humana. E devo a essas relações alguma coisa. Não é tudo para mim. Isso vai além dessa identidade individual. É uma consciência coletiva. Então, a quem eu estou pertencendo hoje? Eu estou pertencendo a Deus? Eu sou do Senhor? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Nas Américas, foi a primeira coisa que ele ensinou, que ele havia feito a vontade do Pai. E ele diz: porque eu já fiz tudo isso, alfa, e vou mostrar o que vocês têm que fazer com os olhos fitos no fim, ômega. Ele terá todo o poder para destruir Satanás. Ele é o Redentor do começo ao fim. É o momento ômega de Jesus Cristo. Esse é o tópico principal desta revelação. Estou lhes preparando para que venham a mim e se arrependam, para se prepararem para esse juízo final. É isso que Cristo quer dizer na seção 19. Eu estava lá no começo.
estou com vocês e juntos chegaremos neste final, neste ômega. Deve-se levar em conta, então, nessa revelação, bem como em todas as outras que nós estudaremos no decorrer deste ano, tá? A situação retórica. O que é isso? O que é essa coisa de situação retórica? É a posição em que a audiência está, a posição do orador ou escritor, a época, a cultura, aos costumes, expectativas, é tudo isso que envolve essa narrativa. Isso é a situação retórica. Posso dar alguns exemplos do livro de Mórmon. Se formos para Enos, capítulo 1, versículo 23, nós podemos aprender o seguinte. Enos, capítulo 1, versículo 23. E nada havia, exceto muitos dissabores, pregações e profecias de guerras, e contendas e destruições que continuamente os faziam lembrar da morte e da duração da eternidade e dos julgamentos e poder de Deus e todas estas coisas, levando-os a manterem-se continuamente no temor do Senhor. E digo que nada, salvo estas coisas e grande franqueza no falar, evitaria que se precipitassem rapidamente na destruição. E assim escrevo a respeito deles. Conseguem ter um senso aí da situação que Enos expressava? Conseguem ter um senso dessa situação retórica de Enos? Ele diz que não pode, por exemplo, adoçar nenhuma palavra. Ele tinha que apimentá-las para acordar o povo. Nós podemos ver exemplo similar em Moroni, capítulo 9, versículo 4. Eis que estou labutando com eles continuamente. E quando lhes transmito a palavra de Deus com rigor, eles tremem e enraivecem-se contra mim. E quando não uso de rigor, endurecem o coração contra a palavra de Deus. Portanto, temo que o Espírito do Senhor tenha deixado de lutar com eles. Veem o que Mórmon estava enfrentando? Se falasse muito brandamente, eles voltavam a dormir, a cochilar naquele sono do inferno. E se falasse alto demais, eles se iravam. Era nessa situação que Mórmon se encontrava. Nas nossas vidas, nós temos sempre que escolher essa melhor abordagem em nossas relações e fará toda a diferença na forma como criamos nossos filhos, na forma como interagimos no trabalho, na forma como lideramos a equipe que nós somos responsáveis, por exemplo. Nós temos que dosar quando temos que falar um pouco mais alto e quando temos que sussurrar. Voltemos então para Doutrina e Convênios, seção 19, versículos 4 e 5. E certamente todo homem deve arrepender-se ou sofrer, pois eu, Deus, sou infinito. Portanto, não revogarei os julgamentos que pronunciar, mas sobrevirão desgraça, pranto, lamentação e ranger de dentes. Sim, aqueles que se acharem à minha esquerda. A linguagem aí é forte. Por isso, não podemos interpretar literalmente. É como aquele discurso motivacional de um técnico no intervalo da partida. Nós vamos arrebentar com eles. Não dará certo se nós formos bem literais. Sentiram como parece aí a parte da dor do ditado que nós mencionamos no início? Então eu pergunto a todos vocês, ele realmente está ameaçando ou simplesmente enfatizando causa e efeito? É uma condenação
ou são consequências naturais? Ele só está nos alertando que ele não consegue revogar tais julgamentos se nós não nos arrependermos. É uma consequência natural de nossos pecados. Boyd K. Packer dizia o seguinte: somos mais frequentemente punidos por nossos pecados do que punidos por causa deles. Não precisamos esperar castigos de Deus. Nossos pecados já são o castigo suficiente. Já sofremos por conta deles. É uma dor auto-infligida. É só nos arrependermos para não passarmos por tais consequências naturais. O Salvador usa dessa linguagem forte para que nós acordemos. Versículos 6 e 7. Contudo, não está escrito que não haverá fim para esse tormento, mas está escrito tormento infinito. Também está escrito condenação eterna. Portanto, está mais explícito do que outras escrituras, a fim de influenciar o coração dos filhos dos homens inteiramente para a glória de meu nome. No versículo 7, então, o Senhor, ele explica por que está usando linguagem tão forte. A glória de seu nome é levar a efeito imortalidade e vida eterna do homem. Então ele está dizendo, eu uso essa linguagem forte, além do que eu estou confortável em usar, já que eu sou o príncipe da paz, porque preciso acordá-los. Então, o que eu devo interpretar como literal e retórico nas Escrituras? Tenho algumas dicas para o nosso estudo. Primeiro, devemos ver as Escrituras como um todo, não uma única passagem. Esse cânon é que nos dará uma medida do que é literal e do que é simbólico. Segundo, devemos conhecer o caráter do Salvador. Terceiro, devemos conhecer a situação retórica. Quem está falando, a quem ele fala, sobre o que está falando, quão aberta está essa audiência para ouvir as palavras que foram ditas. Vamos avançar para o versículo 8 ao 13. Explicar-vos-ei, portanto, este mistério, porque vos convém conhecê-lo, assim como meus apóstolos. Falo a vós que fostes escolhidos com referência a este assunto, como se fosseis um, para que entreis em meu descanso. Pois eis que o mistério da divindade, quão grande é! Pois eis que eu sou infinito, e o castigo que é dado pela minha mão é castigo infinito, pois infinito é meu nome. Portanto, castigo eterno é castigo de Deus. Castigo infinito é castigo de Deus. Portanto, ordeno que te arrependas e guardes os mandamentos que recebeste pela mão de Joseph Smith Jr. em meu nome. Infinito aí não é a quantidade de castigo, mas a qualidade dele. Não é a duração da consequência, mas a profundidade dela. Devemos pensar no castigo, então, como uma prisão. Eu me arrependo e saio dela, mas a instituição prisional, o prédio prisão, continua lá. Então, o que faço comigo mesmo quando estou sob influência do pecado é o que causa tormento infinito em Deus. É o tipo de tormento que sente um Deus perfeitamente amoroso quando ele não pode estar com os filhos que está tentando redimir. Nesse ponto, entramos num tópico difícil de falar, até mesmo para o Salvador. Dos testemunhos dos apóstolos, João, que estava mais perto do evento, com Tiago e João,
não profere uma só palavra a respeito. Levou aí mais ou menos 1.800 anos para o Salvador tocar neste assunto com maiores detalhes. Versículo 15. Portanto, ordeno que te arrependas. Arrepende-te, para que eu não te fira com a vara de minha boca, e com minha ira e com minha cólera, e teus sofrimentos sejam dolorosos. Quão dolorosos, tu não sabes. Quão intensos, tu não sabes. Sim, quão difíceis de suportar, tu não sabes. Apesar de duras as palavras, são consequências naturais e não condenação imposta. A palavra em inglês que foi traduzida aí para vara é rod. No livro de Mórmon, essa mesma palavra rod foi traduzida como barra no sonho de Leí. Essa vara é a barra de ferro, a palavra de Deus. Parece, ao final do versículo, que ele está dizendo: eu não quero que saibam quão dolorosos, intensos, difíceis de suportar são esses sofrimentos. Eu não quero que vocês tenham uma ideia disso. Isso foi o que eu tive que lidar para que vocês não sofram. Está no versículo 16. Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Versículos 17 e 18. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros. E sofresse, tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. O Salvador está dizendo: eu já peguei as suas transgressões para mim. Por que então lutam para tirá-las de minhas mãos e se agarrarem a elas novamente? Não precisam fazer isso. Quando ele diz que se nós não nos arrependermos, nós temos que sofrer assim como ele sofreu, não é na intensidade de sofrimento dele. Ele está dizendo que nós teremos que passar por um sofrimento, assim como ele teve que passar por um sofrimento também. Então imaginem um Deus sangrando por todos os poros, um sofrimento carnal, que muitos estudiosos vão chamar de hematidrose, quando o estresse é muito grande, faz os vasos sanguíneos romperem e esse sangue extravasa saindo pelos poros onde sairia suor. Tá? E ele sofria também em espírito, então foi um sofrimento intenso carnal e um sofrimento intenso espiritual. Nós jamais poderíamos suportar esse tipo de sofrimento. Versículo 19. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Embora ele desejasse não ter que beber dessa amarga taça, a despeito desse desejo, ele o fez. E ele agradece a Deus por não ter cedido aos pedidos dele, aos pedidos do Filho, Jesus Cristo. Tudo isso, toda essa cena de morte e ressurreição é chamada por Cristo de preparação. Ele é a própria expiação. Não esses eventos foram preparativos para que nós nos achegássemos à verdadeira expiação, que é Ele. Requer um alfa e um ômega que compreenda tudo, do início ao fim. O que sofremos e o que infligimos. Perpetrador e vítima do pecado, que possa desenovelar toda a cadeia de eventos e oferecer a sua misericórdia. E aí, só me resta exclamar o título do hino sacramental: Assombro
me causa. Não conseguimos compreender a totalidade deste evento e só nos resta maravilharmos-nos. O Salvador, ele era um simplificador nato. Ideias tão celestiais ele conseguia encapsular em uma parábola. E é o que ele fará aqui depois de mergulhar profundamente nos aspectos de sua expiação. E nós? Nós somos simplificadores ou agentes complicantes? Podemos pensar nisso e sermos mais como nosso Salvador, simplificadores. Vejam a simplificação que ele faz no versículo 23 e tudo vai se resumir a isso. Aprende de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. É isso. Aprender dele, ouvir suas palavras, andar na mansidão de seu espírito. Aprender dele e ouvir suas palavras foi o que Nefe pôde resumir em 2 Nefe 32:3, quando ele diz que nós deveríamos nos banquetear nas palavras de Cristo, pois elas nos dirão tudo o que fazer. Então estamos ouvindo as palavras dele. E andar na mansidão do seu espírito seria seguir os passos dele. E aí nós temos uma promessa: terás paz em mim, se nós fizermos as coisas do jeito dele, andando em sua mansidão. E isso me faz lembrar João, Novo Testamento, capítulo 14, versículo 27, onde o Senhor promete essa paz. E olha como o Senhor faz essa promessa: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Cristo, eu gostaria de compará-lo ao olho do furacão. Ele é o centro da tempestade. E todos já ouviram falar que é no centro da tempestade que há calmaria. Eu vou deixar um card que vai remeter vocês para uma viagem ao centro de um furacão categoria 5, para vocês verem como é pacífico no centro dessa tempestade. Tá? Vou deixar o card aí para vocês. Então, se nós queremos encontrar essa paz, nós temos que atravessar essa tempestade, seguindo os passos dele, andando na mansidão de seu espírito. E aí nós conseguimos, no meio de toda aquela turbulência, literalmente no meio da turbulência, termos a paz que Cristo prometeu. Então, ao estudar as Escrituras, primeiro, nós podemos procurar o caráter de Cristo, ou seja, aprender dele. Segundo, nós podemos procurar qual doutrina foi ensinada naquele versículo, naquele capítulo. Isso seria ouvir as suas palavras. E terceiro, nós devemos procurar formas de colocar esses princípios em prática na nossa própria vida. É andar na mansidão de seu espírito. Seguir e se achegar a Cristo é simples assim. Não vamos complicar demais essas coisas. É isso. Aprender dele, ouvir suas palavras, andar na mansidão de seu espírito. Continuando, Doutrina e Convênios, seção 19, versículos 21 e 22. E ordeno-te que nada pregues, a não ser arrependimento. E não mostres estas coisas ao mundo até que me pareça prudente. Porque agora não podem tolerar carne, devem receber leite. Portanto, não deverão conhecer estas coisas, para que não pereçam. Essas doutrinas que o próprio Cristo explicou até agora, eram bem
carnudas, vamos chamar assim, difíceis de digerir. Eram para Martin, que já estava meio calejado nessa história de evangelho. Para os que ainda não estavam no nível de Martin, que já estava, vocês vão ver nessa própria sessão, doando metade de sua propriedade ao Senhor, deveria ser dado leite, arrependimento. Talvez até um lembrete de que ele, Martin, não precisava ficar entrando em questões essas de castigo eterno, consequências infinitas, etc. Ele tinha que se ater ao arrependimento. Arrependimento é o ponto focal. Por isso, chamado no Evangelho de princípio do Evangelho. Fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento. Como nós somos uma igreja, em sua essência missionária, nós sempre teremos recém-conversos que necessitam de leite. Então, numa base curricular unificada, sempre estamos a administrar leite. O que pode, eu entendo, ser frustrante em certo ponto para aqueles membros que já têm dentinhos e querem fincá-los numa boa carne de churrasco. Para estes que já são velhos o suficiente para ter dentes e comer carne, lembro também que eles são velhos o suficiente para sair e caçar. Ou seja, não é porque no nosso jantar de família, a reunião sacramental, por exemplo, que nós oferecemos leite, que significa que não há carne. A despensa está cheia de carne. Aulas do Instituto como esta, serões, entrevistas com o seu líder, manuais, discursos, só basta sairmos para caçar. Mas, atenção, cuidado, cuidado, cuidado. Para não quebrar as cascas destes ovos, quando os pintinhos ainda não têm força suficiente em suas asas para se desenvolver sozinhos. Então, os pintinhos, eles começam, eles próprios, com suas asinhas, a quebrar essa casca com o biquinho também, e eles se desenvolvem nesse processo de quebrar a casquinha. E hoje, com esse acesso facilitadíssimo aí que a internet proporciona, nós podemos, até certo ponto, estar acelerando as coisas até conosco mesmos, sem estarmos completamente prontos para essa carne que nós julgamos estarmos prontos para receber. Da mesma forma, eu não posso alimentar um recém-nascido colocando carne, nem que seja moída, na sua mamadeira. Nós devemos, então, respeitar esses processos. Até esses que comem carne, o leite continua sendo uma boa fonte de nutrição. Versículos 29 e 30. E proclamarás boas novas. Sim, anuncia-as sobre as montanhas e todos os lugares elevados e a todo o povo que te seja permitido ver. E assim farás com toda a humildade, confiando em mim, não ofendendo ofensores. Boas novas, é isso que é o Evangelho, é milkshake. Desde o início dos tempos, os anjos anunciaram aos pastores que seriam boas novas. Lucas, capítulo 2, versículo 10. O Evangelho é essa coisa gostosa, esse leite doce. E é nossa falta de humildade que faz com que nós troquemos as bolas e ofereçamos a carne, quando eles e às vezes até nós mesmos ainda não estamos prontos. Aí o Evangelho é maçante. Aí o Evangelho é um peso, é um fardo. Nós devemos confiar em Deus, no seu poder, no seu processo, no seu passo, no seu ritmo. Não ofendamos os ofensores, foi o conselho que ele deu a Martin e se estende a todos nós. Se eu revido, eu não estou cumprindo a medida de minha criação. O Senhor criou as coisas que agem
como as que recebem a ação. Podemos ler sobre isso em 2 Nef, capítulo 2, versículo 14. E nós estamos na categoria das coisas que agem. 2 Nef 2:16. Portanto, eu não posso revidar na mesma medida, na mesma moeda, pois eu estou me colocando na categoria das coisas que recebem ação. E isso contraria a medida de minha criação. Versículos 31 e 32. E de dogmas não falarás, mas declararás arrependimento e fé no Salvador, e remissão de pecados por batismo e por fogo, sim, pelo Espírito Santo. Eis que este é um grande e o último mandamento que te darei quanto a este assunto, pois isto bastará para a tua jornada diária, até o fim de tua vida. Primeiros princípios e ordenanças do Evangelho. Não de regras, liturgias, normas administrativas. Isso é o leite, e que é suficiente para nos sustentar durante toda a nossa vida diária. No dicionário Webster de 1828, da época de Joseph Smith, o verbete dogma diz o seguinte: qualquer opinião, princípio, doutrina que uma pessoa acredita ou tem como verdadeira. Os dogmas dos cristãos são fundados nas Escrituras, mas diferentes interpretações suscitam uma grande diversidade de dogmas. É isso que dizia o dicionário. E era justamente a reclamação de Joseph sobre essas diferenças de dogmas. Desde o início, Joseph reclamava disso, dessas diferentes opiniões por causa das diferentes interpretações desses dogmas. E é como se estivéssemos brigando sobre qual corte de carne é melhor para um churrasco. Leite é muito mais simples e bem nutritivo, não precisa essa briga. Os dogmas devem ser adiados até que sejamos maduros o suficiente para discutir sem disputar. Esses mesmos dentes com os quais queremos comer carne, por julgarmos já estar prontos, são os que usamos para sair mordendo os outros e machucando pessoas. Então, cuidado, mais uma vez, lembrete, cuidado. Vamos voltar para o leite, a doutrina pura e simples de Jesus Cristo. E continuando, e para você, Martin, depois de ter ouvido tudo isso, você está financiando o livro de Mórmon. E isso estava pesando sobre Martin. Estava um peso sobre ele. A família estava desestruturada até. É por isso que o Senhor fala no versículo 25, e também te ordeno que não cobices a mulher de teu próximo, nem procures tirar a vida de teu próximo. Então, Martin estava sob muito estresse. A esposa não estava apoiando a sua decisão. Então, o Senhor já deu advertências ali para essa situação familiar dele. Então, ele estava a ponto de perder metade da fazenda. Ele tinha hipotecado metade da fazenda para financiar a impressão das 5.000 cópias do livro de Mórmon ao custo de $3.000. Então, no versículo 26, o Senhor diz a ele: e também te ordeno que não te apegues à tua propriedade, mas oferece-a liberalmente para a impressão do livro de Mórmon, que contém a verdade e a palavra de Deus. Então é muito fácil ser generoso com a propriedade alheia, né? Mas quando se trata da nossa, aí a história já é diferente. É o ditado que diz: fazer caridade com um chapéu alheio. É muito fácil dar o que é dos outros. E o Senhor diz a Martin para oferecer liberalmente. E é assim que ele está dizendo para nós hoje em dia, com o dízimo, com as ofertas, com nossas propriedades intelectuais, com a minha inteligência,
com as nossas propriedades cronológicas, com o tempo que eu tenho, com nossas propriedades amorosas, com o amor que eu tenho, eu devo estender livremente. Com as minhas propriedades de perdão, eu devo também, tá? Oferecer liberalmente e por aí vai. Em inglês, o que foi traduzido aí no versículo 26 para apegue-se, tá? É covet, que em outras instâncias, em outras escrituras, é traduzido como cobiçar. Então, espera um minutinho aí. Eu só cobiço o que não é meu. Como é, Senhor, que eu vou cobiçar o que já é meu? Martin deve ter se perguntado, deve ter ficado pensando. E nesse momento, o Senhor aí deve ter dado uma risadinha, né? E ter dito, você está certo, Martin. É isso mesmo. Você só cobiça o que é do seu próximo. A sua propriedade, Martin, não se esqueça, é minha. Não existe essa coisa de sua. Eu possuo tudo. Você é o mordomo. Você não é o dono. Então, não devemos cobiçar o nosso tempo, porque o tempo é do Senhor. Nós somos apenas o mordomo dele. Nós não devemos cobiçar o nosso intelecto, porque quem deu essa capacidade a todos nós foi o Senhor. Então, eu não devo me apegar nem cobiçar o que é do Senhor, esse meu intelecto. Não devo cobiçar meus recursos financeiros, porque é o Senhor que está dando todos esses recursos para mim. De fato, nós iniciamos essa discussão dizendo que eu mesmo não me pertenço. Eu sou de Deus. Nem eu sou minha propriedade. Eu sou dele. Então essa era uma amostra grátis da lei da consagração que a igreja viveria. No versículo 34, dá uma porção de teus bens, sim, parte de tuas terras e de tudo, exceto o sustento de tua família. O Senhor nem vai nos exigir tudo. Ele deixa que usufruamos de boa parte do que, por si só, já é dele. Veja o nosso tempo. Ele só exige 1/7 do nosso tempo. O domingo, 6 dias são para nós. Nosso dízimo, ele deixa que usufruamos 90% de toda a renda que já é dele. Ele deixa que nós usufruamos dessas coisas dele. E aí, cuidado novamente. Cuidado. O Senhor, ele nos deixa decidir o quanto vamos dar para ele. Como ele falou aí no versículo 34, dá uma porção de teus bens, sim, parte de tuas terras e de tudo, exceto o sustento de sua família. Ele deixou Martin decidir qual era o sustento da família dele, tá? E nós podemos decidir também. O problema é que, mesmo que é supérfluo, às vezes nós vamos encarar como sustento de nossa família, quando podia muito bem ser compartilhado para ser o sustento de outras famílias, tá? Então, muito cuidado. Às vezes a gente diz assim, ó, não sobrou nada, porque tudo isso é sustento de minha família. Estou pagando aí meu carro novo, minha casa na praia, então desculpa, tudo isso é sustento de minha família, não sobrou nada. Né? Muito cuidado. Versículo 35. Paga a dívida contraída com o impressor. Livra-te da servidão. Viver dentro de nossas possibilidades. Nós não devemos contrair dívidas e, contraindo-as, naqueles casos que são essenciais, como, por exemplo, algum débito estudantil, algum financiamento do imóvel próprio, nós devemos pagar, quitar esses débitos. Tá? Se nós não devemos contrair essas dívidas, e quando contrair, a gente deve pagar. E aí, se eu vivo gastando tudo que eu tenho, se eu vivo nessa servidão, não me sobra nada para compartilhar. E essa é a chave para me livrar justamente dessa servidão. É viver de uma forma que eu tenha sempre o que compartilhar livremente.
Isso é ser um mordomo sábio. E vocês já estiveram numa sessão de cinema e ao término do filme a plateia começa a aplaudir? E olhe que nem é um espetáculo ao vivo onde os atores eles podem ouvir, mas é uma força aí que te move genuinamente a ovacionar o espetáculo que foi visto. E isso acontece conosco quando nós estudamos, quando nós lemos as Escrituras. Depois de aprendermos coisas maravilhosas nessa sessão sobre arrependimento, expiação, sofrimento, coisas simples sendo o principal, leite, carne, depois de tudo que aprendemos, temos os sentimentos que o Senhor pergunta no versículo 35? Desculpa, no versículo 39. Eis que podes ler isto sem te regozijares e encheres de alegria o coração? Uma pergunta retórica, e geralmente eu digo perguntas retóricas são aquelas que não devem ser respondidas e a resposta geralmente é desagradável. A gente vai continuar do mesmo jeito que antes, só vamos fechar o livro e viver da mesma forma depois de ter aprendido todas essas maravilhas? Como é que lemos uma revelação como esta e não nos regozijamos? Essas são as boas novas de grande alegria. E quando realmente nós entendemos essas boas novas, como posso me abster de cantar, gritar, clamar, regozijar em um Deus que é tão bom? Que nós possamos nos regozijar por este evangelho maravilhoso e voltemos nossos corações a ele, não importando onde eu esteja, no espectro do leite ou da carne.